pessoal ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do nosso podcast no episódio de número 5. E hoje nós vamos relembrar os principais acontecimentos de uma das temporadas mais turbulentas da Fórmula 1, a temporada de 94, né? O acontecimento mais marcante daquele campeonato, completa 25 anos, né? O fim de semana de Imola, que vitimou o Ayrton Senna, o Roland Ratzenberger, e também teve o acidente grave do Rubens Barrichello. Mas aquele ano, como um todo, foi bastante único, né? Com bastante polêmica. Então nós vamos falar sobre isso nessa edição. Eu sou o Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro no Projeto Motor, e recebemos o Christian Fittipaldi, né? Ele que disputou a temporada completa, a última temporada do Christian na Fórmula 1, pela equipe Footwork. Christian, obrigado por você ter topado o nosso convite para participar com a gente hoje, né? Aquele que foi o último ano seu na Fórmula 1, antes de uma mudança de rumo na sua carreira, e foi um ano intenso para a Fórmula 1 como um todo. Então, analisando hoje, né, depois de todo esse tempo, o que 94 representou para você? Bom, boa tarde, antes de mais nada, para todo mundo, mas eu acho que você resumiu de uma maneira perfeita. Foi um ano intenso, foi um ano difícil para todo mundo. Evidentemente, a perda do Senna, eu acho que mais que impactou não só nós pilotos, mas também brasileiros, fãs no mundo inteiro. Então, realmente foi um ano duro para todo mundo. E como você até mesmo comentou agora, daí no final do ano eu dei uma guinada na minha carreira. Eu inicialmente vim para os Estados Unidos achando que eu fosse ficar 1 ou 2 temporadas aqui, e acabei ficando uma vida, acabei fazendo a minha carreira aqui nos Estados Unidos e nunca mais voltei para a Fórmula 1. Mas eu lembro bastante daquele ano, principalmente das primeiras 4 corridas, onde o nosso carro andava bastante, a gente estava com budget bem limitado e a gente conseguia ser competitivo em praticamente toda a pista que a gente foi no começo do ano. Ou seja, começamos a temporada em São Paulo, daí de São Paulo fomos para Aida, daí de Aida tivemos o final de semana trágico em Imola, e daí de Imola fomos para Mônaco. Então eu resumo como as 4 primeiras corridas do ano. A partir da 5ª corrida tiveram que, enfim, fazer inúmeras alterações em todos os carros, corta difusor, troca altura de asa, side pod, muda, ou seja, e evidentemente o nosso carro, tiveram alguns que foram mais afetados e tiveram outros que foram menos afetados, além do que a gente não tinha a verba financeira para poder redesenvolver o carro. Então acabamos tendo uma temporada mais difícil. É uma pena que isso aconteceu, porque eu tenho certeza que se não fosse por causa disso, do mesmo jeito que eu terminei em 4º na 2ª corrida do ano em Aida, eu tenho certeza que eu teria subido no pódio aquele ano, porque o carro, com certeza, nas primeiras 4 corridas andava muito. Lucas, seja bem-vindo. Já começa mandando aí sua pergunta para o Christian. Christian, quando se analisa a temporada de 1994, normalmente o pessoal sempre cai na questão que se proibiu muita coisa para aquele ano, principalmente os recursos eletrônicos, e é normalmente senso comum que alguns dos acidentes, tanto da pré-temporada quanto do começo do ano ali, fala-se muito que os carros ficaram difíceis de dirigir, né? Você, em 93, correu na Minardi, em 94 na Erros, 2 equipes do pelotão intermediário. Para vocês do pelotão ali intermediário, as equipes que não tinham tanta grana, fez tanta diferença assim a mudança do regulamento de 93 para 94, ou foi algo que atingiu mais as equipes grandes mesmo? Não, eu acho que atingiu as equipes grandes. É óbvio que acaba sendo um lance político. Quem está por cima, quem está com o carro bem acertado, quem está com tudo redondinho, é claro que não quer mudança nenhuma. Então, é óbvio que qualquer mudança que eventualmente você apresentaria, seja ela mais segura, menos segura, ou por um motivo financeiro,
é lógico que vai haver um grupo, principalmente o grupo que está se beneficiando dela naquele momento, vai oferecer uma certa resistência. Então, eu pessoalmente, eu não acho que o carro estava mais perigoso de guiar ou menos perigoso de guiar. Eu acho que ele estava difícil antes e difícil depois, só que de maneiras diferentes. E é claro que quando você está por cima, você está defendendo o seu. Eu faria isso, vocês dois também fariam isso, qualquer ser humano faria isso. Então, você acaba trazendo à tona algumas teorias que, na verdade, na prática, elas realmente não estavam acontecendo. E, Christian, aquele começo de temporada, né, aqueles primeiros 5, 6 meses de 94, nós tivemos até muitos acidentes graves, até para o padrão moderno do automobilismo. A gente lembra, claro, dos acontecimentos de Imola, mas teve acidente do Leto na pré-temporada, o Alesi se machucou, depois até na Espanha, né, que foi a primeira corrida já com aquelas mudanças que você mencionou, teve o acidente do Andrea Montermini também, que machucou o tornozelo. Enfim, nós tivemos vários acidentes em um espaço muito curto de tempo. Muito se atribuía, né, a esse ponto que o Lucas mencionou, né, de que os carros estão inseguros porque não tem mais os recursos. Mas como que você explicaria isso? Você acha que tem alguma explicação técnica de fato naquele ano, ou foi simplesmente um azar de ter acontecido tudo num espaço curto de tempo? Eu acho que foi um azar de ter acontecido tudo num espaço curto de tempo e, infelizmente, por causa do exemplo do Ayrton e do Rowland, todo mundo teve enfim, todo mundo caiu na real, acordou, e daí logo depois daquele acidente, não imediatamente depois, mas alguns meses, 1 ou 2 anos, começou-se uma revolução muito grande na segurança das pistas e até mesmo na segurança do carro. Então, eu acho que a gente tinha chegado num ponto onde, de repente, o nosso esporte poderia estar um pouco perigoso demais ou tendo um risco um pouco maior, só que daí a gente teve que esperar Esperar não, ninguém fez de propósito, mas infelizmente aquela fatalidade que aconteceu em Imola no sábado e no domingo, e no caso do Rubinho, aquela batida forte que ele teve na sexta-feira, para todo mundo acordar e falar, bom, o que a gente precisa fazer? Qual é o maior problema? São os carros, as pistas, o cockpit, a suspensão, enfim, o que a gente tem que fazer para fazer desse esporte um pouco mais seguro? Tanto que um exemplo disso é bem claro, se você olhar o carro em 98 ou 97, já só poucos anos depois, ou até já no ano seguinte, se eu não me engano, em 95, já tinha um cockpit muito mais alto. No caso do Ayrton, eu acho que não teria feito diferença nenhuma, porque ele tomou uma batida frontal. Eu sinceramente acho que não teria alterado em absolutamente nada. Mas no caso do Rowland, de repente ele estaria aqui conosco hoje em dia, porque o carro dele bateu de frente, mas ele teve um impacto lateral e deu para ver que ele mexeu bastante a cabeça, tanto que ele faleceu por causa da quebra do pescoço. Então, de repente, se o cockpit do carro já tivesse mais alto em 94, teria salvado ele. E daí acontece se o Ayrton não tivesse tido a batida dele, e vamos supor, a gente só tivesse tido acidentes, ninguém lembraria de 94 como uma temporada difícil. Só que como a gente teve 2 fatalidades e mais todos os acidentes que você mencionou, daí o problema todo, que já era um problema de qualquer jeito, toma uma dimensão completamente diferente. Então, eu sinceramente enxergo desse jeito, e eu acho que mudanças são importantes, mas é muito difícil a gente time quando que a gente precisa fazer as mudanças. E às vezes a gente acaba fazendo as mudanças quando acontece alguma coisa ruim, que foi o que aconteceu
no caso, aquele fim de semana lá de Imola, que todo mundo, de repente, acordou e falou, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que melhorar aquilo? Do mesmo jeito que, se a gente olhar para trás, sei lá, 60, 70 anos para trás, e ver que o Fangio corria com capacete de couro, eu vou dar risada hoje em dia. Do mesmo jeito que, se eu andar para frente, fast track, né, para frente, 40, 50 anos, e o piloto que ainda está para nascer, que vai estar guiando daqui 50 anos, olhar para trás, vai falar, nossa, aquele Christian, aquele Rubinho eram loucos da cabeça, como é que eles andavam com aquele capacete? Hoje em dia, sei lá, coisa da minha cabeça, é uma célula fechada, que nem precisa usar capacete, porque o carro já te protege, sei lá, não sei, ninguém sabe como é que vai ser. Então, eu sinceramente enxergo mais desse jeito. Falando agora já do final de semana em Imola, a gente teve o acidente do Barrichello, como você lembrou, o Ratzenberg, até chegar no domingo do Senna. Até hoje a gente vê que as pessoas que estavam lá dão depoimentos de como aquilo foi, o final de semana foi ficando cada vez mais pesado, que tiveram discussões de bastidores. Como é que foi a sua visão do desenrolar ali dos acontecimentos? Quais foram as conversas de bastidores? Alguém em algum momento chegou a falar, será que tem alguma coisa errada? Porque você mesmo falou que, né, aquele final de semana foi um acordar para toda a comunidade ali, né? Como é que foi durante o final de semana ali de Imola? Eu acho que o acidente do Rubinho, é óbvio que já deu uma acordada legal em todo mundo, mas graças a Deus ele desceu do carro, foi para o hospital, se eu não me engano ele só cortou a boca, enfim, aconteceu nada grave com ele, tanto que ele estava de volta na pista já no sábado. Ele não pôde correr aquele final de semana, mas ele estava andando para cima e para baixo no sábado. A situação do Roland, eu acho que quando ele perdeu a vida no sábado de tarde, daí todo mundo ficou bem chocado, e ficou um ambiente meio carregado. A gente pensava assim, falava, nossa, e não vem ao ponto de, se eu era amigo dele, próximo, ou se eu não era, mas o nosso colega de trabalho acabou de perder a vida e a gente vai estar guiando amanhã, a gente vai estar participando da mesma competição. Então, é óbvio que no seu subconsciente isso acaba carregando bastante. Afinal de contas, está todo mundo lá dentro para praticar um esporte, ninguém está lá dentro para ir para a guerra. Guerra é uma coisa completamente diferente. E eu tenho certeza que nenhum piloto do grid dormiu tranquilo aquela noite. Daí, para completar tudo, a cerejinha em cima a cerejinha em cima do bolo, com certeza foi a infelicidade que aconteceu com o Senna lá no domingo, e tanto que até hoje todo mundo lembra daquele final de semana de abril, maio, foi 1º de maio, certo? Uhum. Isso. Então, aquele final de semana de final de abril e tipo 1º de maio, como provavelmente o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1, né? Uhum. Você até mencionou que os pilotos não dormiram bem naquela noite, né? Todo mundo ficou individualmente abalado. Mas como é que foi a relação coletiva, né? Porque até naquela época começou a se costurar as conversas para trazer de volta a GPDA, né? A gente pode falar disso daqui a pouquinho. Mas ainda naquele fim de semana de Imola, como é que os pilotos se mobilizaram e tiveram algum senso de comunidade, assim, do tipo, olha, gente, nós estamos todo mundo juntos aqui, precisamos fazer algo para o nosso próprio bem. Já houve alguma coisa aí em Imola ou ainda não? Não. Em Imola com certeza não, porque estava todo mundo muito tumultuado com o final de semana de corrida, o que vai acontecer, por que aconteceu isso com aquele carro da Simtech no sábado, ou seja, tudo isso ocorreu num espaço de tempo muito curto, do momento do acidente do Roland até a hora da largada da corrida. Mas já bastante coisa foi feito para Mônaco, e daí a gente criou
a famosa GPDA, que, na minha opinião, ela tem uma força, mas até um certo ponto. Eu acho que chega uma certa hora que os pilotos, de uma maneira geral, eles estão com as mãos atadas e no final do dia você vai acabar fazendo aquilo que o dono da equipe pedir para você fazer. Mas eu acho que a gente não começou com essa dinâmica mais cedo em Imola mesmo, porque as coisas foram acontecendo muito rápido, uma coisa atrás da outra. Então foi o acidente do Rubinho, sábado de tarde, a morte do Roland, sábado na hora da classificação, e daí a morte do Senna, mas você estava no final de semana de corrida, enfim, eu acho que foi difícil para todo mundo, até mesmo para os dirigentes que tiveram que resolver, continua a corrida, não continua a corrida, faz isso, faz aquilo. Eu acho que estava tendo uma pressão muito grande e uma carga muito pesada em cima de todo mundo. Por isso que eu acho que foi o final de semana, na minha opinião, mais difícil da Fórmula 1 na história da Fórmula 1. Além das duas mortes, era uma geração da Fórmula 1 que não tinha visto ainda, né, uma tragédia dessa, porque a última morte em corrida, né, foi do não Palete, tinha tido o Palete. Então, assim, não era uma geração que tinha visto isso acontecer, algo Exatamente. que era relativamente até comum na época do seu pai, do seu tio, na década de 70, 60. E como é que foi, por exemplo, quando se encontrou de novo todo mundo ali em Mônaco, já com a coisa um pouco mais processada, o briefing, a conversa entre os pilotos, dirigentes, depois que deu tempo de absorver um pouco o que estava acontecendo? Estava mais processado, mas ao mesmo tempo... como que eu posso dizer? A vida continua. Então, eu acho que naquele momento, quando a gente foi para Mônaco, era mais um processado de cada piloto do que todo mundo se unir. E cada um tinha que resolver, bom, eu vou continuar, vale a pena eu fazer isso? Não vale a pena eu fazer? Eu estou bem de cabeça? Eu não estou? Eu acho que as melhorias de segurança, consequentemente, elas iam acabar acontecendo. Se elas iam acabar acontecendo num espaço de tempo suficiente para fazer a gente mais seguro naquela temporada ainda, era meio cedo para poder dizer, mas eu acho que, voltando a essa pergunta que você fez agora, acabava sendo um problema maior de todo piloto, eu acho. O piloto que tinha que meio que resolver, não, eu tô legal para correr, eu vou correr e fim de papo, é isso que eu sou apaixonado por fazer. E eu entendo que o meu esporte tem certos riscos e o que eu posso fazer para tentar melhorar o meu esporte é tentar melhorar a segurança dele e não tentar jogar contra ele. Se você tivesse com a cabeça boa, por exemplo, se você tivesse, não, eu estou a fim de correr, eu sou um piloto profissional, é isso que eu realmente quero fazer. E daí, partindo desse princípio, você melhorar o teu esporte, ou pelo menos lutar para melhorar o teu esporte de uma maneira global. E como foi dentro da sua cabeça, assim, ter todos esses altos e baixos, né? Você tinha 23 anos, 22, 23 anos naquela época, né? Hoje você tem uma mentalidade até mais esclarecida, né? Até na entrevista que você deu pra gente no ano passado, falando sobre o balanço geral da sua carreira, você até citou vários outros exemplos em que você teve que se deparar com o perigo e simplesmente seguir em frente, porque é o que a profissão te pede, né? Mas naquela época mais jovem, né, você também tinha passado por um susto pessoal, né, em 93, em Monza, né, também naquele acidente que você já falou várias outras vezes. Como é que foi dentro da sua cabeça? Assim, houve em algum momento uma dúvida, algum questionamento da sua parte ou foi mais simples? Você até trouxe um ótimo exemplo agora. Vamos supor, é óbvio que eu não gostaria que tivesse acontecido isso, mas se meu carro cai de ponta cabeça em Monza, será que todo mundo já não teria levantado à tona o fato do Santo Antônio ter que ser reforçado, por exemplo? Não, a gente tem que fazer um Santo Antônio reforçado ou a gente tem que fazer um cockpit fechado.
por causa do meu acidente. É que eu acho que acabou se não entrando muito no mérito da questão, porque não aconteceu nada comigo. Do mesmo jeito que se o Roland tivesse batido no sábado e não tivesse falecido, e o Ayrton tivesse batido no domingo e não tivesse falecido, eu tenho certeza absoluta que não teriam mudado o regulamento do carro quando a gente foi para o Grande Prêmio da Espanha. Só que isso são tragédias da vida, e às vezes a gente, como ser humano, apesar de eu não achar que está certo, a gente precisa tomar uma sacudida para começar a se mexer. Quero deixar bem claro, eu acho que está errado, mas é difícil você conseguir prever tudo antes da hora. Então, eu mais ou menos, eu enxergo desse jeito. Talvez já teriam reclamado dos carros em 93 e não esperar em 94. Em 93 também tivemos outros incidentes, também tivemos outras batidas, mas voltando ao começo da pergunta, a nossa geração também não tinha passado por isso. Era todo mundo moleque. Então, o fato de você pensar... Não, você sabia que era um esporte de risco, um esporte perigoso, mas nem passava pela cabeça de ninguém que, nossa, eu vou morrer. E eu devo admitir, para mim e para vocês, vocês ouvintes também, enfim, para mim foi muito mais a perda do Ayrton foi chocante pela figura do Ayrton, porém foi muito mais chocante para mim como incidente, como momento de pista, quando o Zanardi perdeu as pernas, porque eu passei do lado do carro dele, eu vi a poça de sangue que estava no chão, eu vi que ele tinha perdido a perna. E daí eu me questionava, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu ainda tenho metade da corrida para fazer, enfim, passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. A figura do Ayrton pesou muito mais, evidentemente, por ele ser brasileiro, ele ser o nosso ídolo, enfim, tudo, mas como momento na pista, eu fiquei 1000 vezes mais chocado com o acidente do Zanardi, sem dúvida. Sobre isso, né? Até é interessante a gente comparar a Fórmula 1 nessas tragédias que a gente mencionou agora há pouco, né? Do Gilles Villeneuve, por exemplo, que o Gilles Villeneuve ele tinha esse tamanho de proporção, né? Enquanto estrela, né? Do que tem em relação ao Ricardo Paletti, que morreu depois, né? Porque naquela época a Fórmula 1 também não tinha esse status que ela tinha nos anos 90, né? Porque nos anos 90 ela já era uma categoria que tinha muito mais mercados, já tinha muito mais alcance, e a morte de uma figura como o Senna naquela altura exigiu esse chacoalhão, né? Exigiu assim, uma mudança meio que imediata, né? Então a Fórmula 1 mudou, e isso mudou a mentalidade dela também, né? Porque, como você até mencionou, né, Christian, ela era uma categoria que esperava as coisas acontecerem para agir. E dá para perceber que ela mudou isso, né? Que ela está tentando se precaver, inclusive em algumas mudanças pelas quais ela é muito criticada hoje em dia, como o halo, né? O halo é uma mudança que todo mundo fala, poxa, mas quando foi a última vez que um piloto teve problema com peça batendo na cabeça? É exatamente isso que a FIA está falando, né? Olha, nós não precisamos esperar, a gente viu uma vulnerabilidade, exatamente, vamos mudar antes que aconteça alguma coisa, né? Só que às vezes é difícil você prever uma coisa dessa, ou um incidente desse tipo, porque você não tem a experiência prática. Infelizmente, nós, como seres humanos, a gente aprende bastante na prática. Uhum. Porque por mais que você levante 30 mil estudos, por mais que você seja, sei lá, PhD nisso, daquilo, isso, as coisas na vida... entre a teoria e a prática são diferentes. Você pode falar o que você quiser para mim, mas não é a mesma coisa. É bem parecido. E, evidentemente, na teoria, eu acho que vai te indicar um caminho. Só que a prática é diferente, porque tem outras 1000 variáveis que vão entrar em questão. Então, eu acho que a gente... para benefício das gerações futuras, mas não para benefício de quem está praticando o esporte naquele momento, a gente usa a experiência daquele momento para poder aprender e para melhorar o futuro.
Eu gostaria que não fosse assim, mas infelizmente é assim não só com o automobilismo, é assim com tudo, tudo. Depois do acidente teve, né, um movimento dos pilotos, um começo de recriação da GPDA, que até você participou como um dos líderes ali. Como é que foi, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, a aceitação ali dos outros pilotos? Como é que foi a parte política para isso seguir em frente, né? E como é que foram ali as conversas com a FIA quando vocês começaram a fazer algumas exigências de mudanças nos circuitos, alguns trabalhos para mudanças rápidas nos carros ali? A regulamentação do carro, na verdade, não tinha nada a ver com a gente. Não foi a gente que colocou pressão na FIA e falou, ó, precisamos mudar isso, aquilo, tirar downforce, tirar potência, enfim. Às vezes eles pediam a opinião do piloto, mas foram eles, os projetistas e os donos de equipe que acabaram resolvendo isso daí. Se você perguntar para mim, aquela chicane de pneu que vocês inventaram no Grande Prêmio da Espanha, logo depois de Mônaco, foi inteligente? Olhando hoje em dia com a minha experiência, eu vou falar que, nossa, como a gente foi louco. Eu acho que a gente nunca deveria ter feito isso, ainda mais naquela época que a cabeça do piloto ficava exposta. Se alguém tivesse um problema na curva anterior e tivesse batido com força naquela barreira de pneu, poderia ter batido, o pneu poderia ter batido na cabeça e a gente poderia ter tido outra tragédia. Então eu acho que a gente tomou uma decisão errada naquele final de semana do Grande Prêmio da Espanha. Acontece que isso foi impulsionado, boa parte disso foi impulsionado pelo incidente do Montermini, que tinha sido na sexta-feira, e a gente inventou aquela barreira de pneu no sábado de manhã. E eu acho que a gente estava sofrendo uma pressão tão grande, mas tão grande do que tinha acontecido em Imola, que se fosse certo ou errado, era outro problema. A gente tinha que fazer alguma modificação. A gente tinha que mostrar para todo mundo que a gente estava tentando fazer alguma coisa. Mas, olhando em hindsight, hoje em dia, olhando para trás, eu me sentiria 1000 vezes mais seguro andando sem chicane de pneu do que andando com aquela chicane de pneu. Porém, foi uma coisa de momento, foi uma coisa que tinha muita pressão em cima, enfim, a panela estava quase fervendo, ou a gente faz alguma coisa para baixar o fogo, se não fizer nada para baixar o fogo, e se por acaso acontecesse alguma tragédia ou alguma coisa ruim justo naquela curva de alta velocidade, naquele S, daí você pode ter certeza que o problema teria sido maior ainda. Então, você estava entre a cruz e a espada. Era uma situação meio delicada. E até com esse ponto de vista, como é que você analisa agora, né, com o passar do tempo, né, com a experiência do tempo, as mudanças nos carros, né? Porque ao mesmo tempo que a FIA tinha que fazer alguma coisa em resposta, ela também tinha que tomar um cuidado para não fazer as chamadas knee-jerk reactions, né, para não reagir ali de impulso e fazer às vezes uma besteira até um pouco maior. As mudanças, né, elas foram aplicadas a conta-gotas, né, foram aos poucos, teve uma leva de mudanças na Espanha, depois Canadá, depois Alemanha. O que era realmente necessário e o que era coisa que foi feito se é que houve algo que foi feito por impulso? Não, por impulso. De repente, nada era necessário. Uhum. De repente, os carros ficando do jeito que eles estavam. Por exemplo, você vai falar para mim, a gente foi para Barcelona, o carro andava, sei lá, 2 segundos, 1,5 segundos por volta mais lento. Você vai falar que se você bater a 180 por hora ou bater a 175 por hora, você vai estar mais seguro? Não vai. Vamos ser realistas. Agora, você vai falar que o carro talvez fosse mais crítico de guiar do jeito que estava com a regulamentação original do que depois, e depois ele tinha menos downforce, ele era um carro que era mais fácil de guiar ou menos difícil de guiar, eu posso concordar com você. Mas em termos de velocidade,
eu não vou concordar. Eu acho que o estrago que você fosse fazer num piloto batendo a 180 por hora ou batendo a 176 por hora ia ser o mesmo. Não ia mudar absolutamente nada. Porém, talvez com as mudanças de regulamento que a gente teve, você não estaria tão exposto a eventualmente sair fora da pista como a gente estava, porque a gente estava guiando o carro muito no limite demais. Isso são teorias. É muito fácil agora a gente analisar tudo depois do fato. Talvez tenha outra teoria. Se a gente não tivesse mexido no carro, não tivesse feito absolutamente mais nada até o final da temporada, não teria acontecido nada. E daí a Fórmula 1, no final daquele ano, teria tomado talvez uma outra direção, com certeza de melhorar a segurança, mas uma direção um pouco diferente e quem sabe uma direção até melhor do que a direção que ela tomou. Agora, tudo isso são suposições e agora que já passou tudo, é muito difícil a gente analisar, é muito fácil a gente analisar não, e se a gente tivesse feito isso, aquilo, se a gente não tivesse cortado o fundo do carro, tivesse, sei lá, com o difusor inteiro, como é. São situações que é fácil a gente analisar agora, mas na hora é difícil você tomar a decisão certa. E até olhando aí pela rotina de uma equipe do tamanho que você competia da Arrows, uma equipe intermediária, o quão difícil foi para essas equipes de orçamento menor se adaptarem a tudo isso, seguirem, buscarem ali a adaptação às novas regras de segurança e, ao mesmo tempo, dentro do orçamento que já estava desde o começo do ano, dentro de tudo que estava planejado? É óbvio que quem tem um orçamento maior, quem vem de uma equipe grande, tem maior força de recuperação do que uma equipe pequena. Isso não tem nem dúvida. Tanto que a Williams tinha equipe de teste, a McLaren tinha equipe de teste, a Minardi e a Arrows estavam rezando para ir testar com seus dois pilotos. Não é nem que tinha equipe de teste, eu lembro que eu fui para Barcelona e fui para Silverstone antes da primeira corrida do ano. Daí a gente foi para Interlagos aquele ano, eu e o Gianni, a gente estava apostando, a gente já sabia antes da largada quem quer durar mais tempo na corrida, porque a gente estava tendo um problema muito grande com o nosso câmbio automático e a gente estava fazendo aposta se o carro dele ia quebrar com 8 voltas, o meu com 15 ou vice-versa. Então, era mais ou menos isso. É óbvio que eu nunca poderia ter falado isso em público, mas essa era a nossa realidade. Então, quem tem muito mais recursos, sem dúvida nenhuma, tem um poder de recuperação muito maior do que os outros, mas eu acho que isso é um pouco tudo na vida, né? No final do dia, quem pode mais chora menos. E até um certo ponto, infelizmente, dinheiro compra performance, compra tecnologia, compra segurança, enfim, compra uma série de coisas. Se você encontra nesse lado positivo financeiro, é lógico que você vai ter uma temporada, você vai ter momentos mais difíceis, você vai ter um ano mais difícil, enfim, a sua vida vai ser mais difícil. E por falar nisso, né, de quem pode mais chora menos, né, que as equipes maiores vão ter sempre mais recursos, um ponto que foi bastante polêmico naquele ano foi a questão obviamente, a proibição dos recursos eletrônicos, né, que acabou afetando até mais as equipes maiores, mas que exatamente a investigação da FIA para ver se aquilo estava sendo respeitado, né? Isso veio à tona em alguns momentos diferentes da temporada, né, de alguns softwares suspeitos detectados em alguns carros, né, de Benetton, Ferrari e McLaren, né? Aliás, o pessoal que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcast, a gente vai fazer um vídeo lá no nosso canal, no youtube.com/Projeto Motor, que a gente vai explicar tudo isso que aconteceu naquele ano. Mas, Christian, então como é que estava a cabeça disso, das equipes intermediárias com relação a essa possibilidade do regulamento estar sendo respeitado ou não, né? Porque houve essas suspeitas e qual que era a mentalidade geral que vocês tinham na época? Eu acho que esse problema sempre existiu. No passado, um problema que existiu naquele momento que você acabou de citar
e vai existir no futuro. Isso daí a gente sempre vai ter no automobilismo profissional. Seja a entidade que escreve as regras, vamos, por exemplo, para a Fórmula 1, a ideia toda de qualquer equipe que está participando é você tentar produzir o carro mais competitivo possível e no limite do regulamento, sem você passar do regulamento, só que daí entra em questão a interpretação do regulamento, porque você vai enxergar o regulamento de uma outra maneira, o seu colega vai enxergar de outro jeito e eu vou enxergar de outra maneira. E eu posso vir com 3 interpretações diferentes que nenhuma delas está errada. Só que alguém vai ter que falar, isso está dentro do regulamento, isso está fora do regulamento. Porém, no momento que a gente encontrou aquela brecha, a gente foi atrás dela para tentar buscar um pouco mais de performance. Só que se você analisar friamente, isso está fora do regulamento, 80% das vezes não, mas ela está muito no limite, e daí depende de uma interpretação. Algumas vezes, ela, sem dúvida, fizeram descaradamente e tentaram levar vantagem de uma situação. Mas eu acho isso muito delicado, mas existiu em 94, sem dúvida, mas já tinha existido antes e vai existir no futuro também. E eu acho que isso faz parte da beleza dos engenheiros, dos mecânicos, da criatividade, daquilo que a gente pode fazer para tentar ter um carro mais rápido, mais competitivo. E no momento que você engessa tudo, acaba não tendo graça. Eu vou usar um exemplo que tem a ver, mas é um exemplo muito básico, muito neném. Eu e o Felipe Jafone, o Rubinho, o Tony, enfim, todo mundo que participa da Corrida da Granja todo ano, a gente meio que tenta conversar em junho, julho, um pouquinho antes da corrida, para ver o que a gente pode fazer para melhorar o evento, quais são as reclamações em geral, o que deveria tornar ele mais legal, o que a gente pode fazer. E de uma certa maneira, eu vou ser sincero, ultimamente a gente tem engessado tanto o evento, mas engessado tanto, que meio que perdeu a graça, perdeu aquele toque de criatividade, que tipo de pneu eu saio nesse momento, quanto combustível eu coloco, enfim, coisas que não eram tão engessadas no passado naquela corrida. É óbvio que esse exemplo que eu dei é um exemplo muito elementar demais, mas dá para sentir isso daí na pele, porque você vai participar desse evento meio que não tem graça nenhuma. Do ponto de vista estratégico, por exemplo, qualquer um consegue fazer a corrida sem perder tempo. E o legal é você tentar fazer a corrida ou você tentar fazer o teu kart funcionar ganhando em cima dos concorrentes. Isso que é legal, faz parte da competição. De novo, quero deixar bem claro, esse meu exemplo é um exemplo muito elementar, mas ele pode ser aplicado, no caso que a gente está conversando agora, para a Fórmula 1. Então, isso que você comentou de interpretação de regulamentação sempre existiu e sempre vai ter uma área cinzenta no regulamento, onde alguns vão tirar mais vantagem disso daí e outros vão tirar menos. Mas se você perguntar para mim se eu acho que todo mundo anda no limite, sem dúvida nenhuma que todo mundo anda no limite. Volta aquilo que a gente estava falando antes, quem pode mais chora menos. Você está tentando arrumar uma performance maior para o seu carro. Então, é lógico que todo mundo anda no limite da regulamentação sempre. A gente até fala, né, Lucas, que regulamentos técnicos, principalmente, tão importante quanto o que está escrito é o que não está escrito, né? A parte em branco, né, que exatamente que dá essa margem para as equipes inventarem, né? E foi nisso que deu bastante polêmica, porque até analisando o regulamento de 94, você pode até achar na internet isso, é até fácil, você acha o regulamento técnico de 94, você vê que eles proibiram o controle de tração, tá só escrito lá, controle de tração é proibido.
eles não explicam exatamente o que é o controle de tração, Por quê? né? Exatamente. Eles não falam exatamente o que caracteriza um controle de tração, né? Então você coloca toda uma margem para as equipes explorarem, e foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da Benetton, né? Que foi o caso mais famoso, que eles tinham um software de controle de largada, né? Não era nem controle de tração, mas era controle de largada. E eles falaram, olha, a gente tem o software aqui, o regulamento não nos proíbe de ter o software, ele nos proíbe de usar o software, né? E aí a FIA acabou não punindo, mas isso é um assunto bem complexo, né? E Christian, assim, já então, aniversário de 25 anos essa temporada, e essa temporada, vira e mexe, ela é rediscutida. Lógico que tem a morte do Senna, que era o grande piloto da época, um dos grandes nomes da história, que marcou muito. Mas até hoje a gente vê que foi um campeonato que a gente teve uma mudança muito grande de regulamento, muitos pilotos que se acidentaram, 2 mortes, investigações de regulamento, a gente teve uma decisão polêmica no final lá também do Schumacher com o Hill, e a gente olha até hoje, quando vai pesquisar os pilotos que participaram, só 3 equipes, né, mantiveram todos os seus pilotos durante toda a temporada, a Arrows, a Minardi e a Pacific. Então todas as outras equipes... E a Tyrrell, verdade, a Tyrrell também manteve. Todas as outras equipes tiveram alterações de pilotos, algumas equipes usaram 7 pilotos durante o ano. Até hoje, assim, você concorda que foi uma temporada muito maluca, assim, pro padrão? A gente teve outras temporadas complicadas, vamos dizer assim, na Fórmula 1, mas uma temporada maluca e polêmica, e como na época foi ver tudo isso acontecer, assim, dava para ter ciência já de o tamanho do furacão que estava sendo aquele ano? Nossa, você trouxe alguns números à tona que eu não tinha nem ideia, então eu até fiquei espantado agora, eu não sabia que tinha tido tanta troca de piloto. Eu acho que isso foi uma consequência de uma série de coisas, até do ponto de vista financeiro também. Tinham equipes médias ou pequenas que estavam precisando de mais dinheiro, e é óbvio que eles tiravam um piloto para colocar o outro, e algumas outras equipes tiveram também fatalidades, sem dúvida. Mas eu acho que são dados interessantes, mas eu não acho que esses dados estão atrelados ao que aconteceu em 94, a mudança de regulamento, as tragédias. Eu acho que aconteceu porque aconteceu. Porém, devo admitir, são dados bem interessantes. Eu fiquei surpreso. Eu nunca nem passou pela minha cabeça de fazer essa análise desse jeito. Eu não acho que estão atrelados à temporada. Eu acho que estão atrelados à situação que aconteceu. É um outro número curioso, então, né, que eram 14 equipes na época, 28 vagas, né, consequentemente, e só 14 dessas vagas, né, só metade, foi ocupada pelo mesmo piloto da primeira até a última corrida, sem que tenha mudança, né? Todas as outras vagas, metade do grid teve uma mudança, né? Um piloto que foi substituído pelo outro, que se lesionou e não pôde correr, que desfalcou, enfim, uma coisa mais, um rodízio maior ali nas vagas no grid. E para você, Christian, você que teve um final de temporada mais complicado, né, naquele ano, e você começou a flertar com o mundo fora da Fórmula 1, né? Ali naquela época, até analisando as reportagens da época, você falava muito em conversas com Tyrrell, com Sauber, né, ainda com possibilidade de ficar na Fórmula 1. Como é que foi esse processo de tentar uma outra vaga no grid, né? Teve até aquela história de McLaren, né, que a gente também já conversou outras vezes, né, de que era um contrato que não te garantia muita coisa, mas você tinha as opções dentro da Fórmula 1, e quando foi que os seus olhos começaram a se abrir do tipo, olha, vou para a Indy, vou fazer um tempinho lá para tentar voltar depois? Como é que foi esse processo? Foi em Monza. Em Monza, logo depois da classificação no sábado, a gente tentou, na época a gente estava tentando, se eu não me engano, a Tyrrell, enfim, a Sauber, Tyrrell, mas eu acho que a gente tomou um banho de água fria. Na época, o meu pai blefou que tinha o dinheiro que
O Ken estava pedindo para a gente correr lá na próxima temporada e, na verdade, a gente não tinha ainda, a gente ia correr atrás dele. E daí, quando a gente chegou, Ken, estamos prontos para assinar, vamos fazer o negócio, virar a página e daí partir para frente. E ele falou, não, precisamos de mais 2 semanas. Ou seja, meu pai, enfim, a gente ficou de saco cheio dessa situação de ser jogado, enfim, estavam praticamente, o que eles queriam? Eles queriam todas as opções de todos os pilotos possíveis, só que as equipes só queriam resolver no último momento. E eu até entendo, é natural isso daí, mas chega uma hora, cansa. E daí, eu lembro que eu até comentei com meu pai, eu falei, realisticamente, o único passo à frente que eu vou estar dando é se eu sair da Arrows e eu entrar na McLaren, que eu tinha uma proposta para ser piloto de teste da McLaren sem garantia nenhuma que eu ia correr, mas eu tinha um contrato para ser piloto de teste da McLaren. Todas as outras eu estaria andando para o lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou seja, eu estaria trocando 6 por meia dúzia, é óbvio que uma um pouquinho melhor, outra um pouco pior, mas estaria mais ou menos na mesma situação. E eu cansei também disso daí, eu falei, não, eu quero experimentar um negócio diferente, vamos correr de Fórmula Indy, onde você realisticamente pode largar em último e ganhar a corrida. A chance disso acontecer na Fórmula 1 era impossível, você nunca ia acontecer, até por motivos de regulamentação. É óbvio que isso acontece, boa parte disso acontece por causa das bandeiras amarelas e tudo. Naquela época não tinha bandeira amarela na Fórmula 1, então, se também não tivesse bandeira amarela na Fórmula Indy, eu tenho certeza que não seria possível você largar em último e ganhar a corrida, mas você tem que olhar o conjunto inteiro. E o conjunto inteiro da Indy, naquele momento, estava me oferecendo mais do que continuar na Fórmula 1 andando no meio do bolo. Foi muito simples, tanto que eu mudei de categoria, fui para Indianápolis e quase ganhei a minha primeira Indianápolis. Então, é óbvio, é fácil a gente olhar para trás agora e falar, não, você tomou a decisão certa, tomou a decisão errada. Eu não sei se eu tomei a decisão certa ou a decisão errada, eu sempre enxergo, foi do jeito que foi. Não adianta chorar em cima do leite derramado, não adianta cuspir em cima do prato que você comeu. Eu fiz a mudança. E ela poderia ter ido de um jeito, poderia ter ido do outro jeito, e faz parte de um ciclo da vida. A última vez que a gente conversou, a gente gravou uma entrevista com você em dezembro, e era sobre a sua despedida em Daytona, né? E foi antes da prova, e você falou muito sobre o sentimento, sobre sua carreira, como é que você via. Agora que já passou, que você fechou o capítulo, como é que está a sua visão agora sobre como é que foi lá a despedida em Daytona e sobre a nova fase da sua vida pessoal e profissional agora? Eu acho que continua a mesma coisa, eu estou com a mesma opinião lá de Daytona. É óbvio que agora que as coisas já passaram, já tive um pouco de tempo para processar. Se você perguntar para mim, você sente falta? Eu sinto falta de coisas pontuais, coisas que fizeram parte da minha vida durante 38 anos. Então, por exemplo, no caso de Long Beach, o carro 5 ganhou de novo lá em Long Beach. É óbvio que eu sinto falta da festa no pódio, de você poder descer do carro, de você poder comemorar com os mecânicos que se esforçaram bastante, que se não fosse por causa da equipe, você com certeza não estaria naquela posição. Então, de momentos como esse, enfim, às vezes... quando eu estou na reunião com os outros pilotos hoje em dia, eu estou escutando eles tentarem desenvolver o carro com todos os engenheiros. É uma situação legal, mas se você perguntar para mim, você está sentindo falta de guiar? Não estou sentindo falta nenhuma, estou sendo sincero, zero. E o que me deixou mais tranquilo é que toda a decisão que eu tomei em relação a não correr mais partiu 100% de mim. Absolutamente eu não sofri nenhuma pressão.
Não foi nada. Eu simplesmente, sei lá, desci do carro um dia e falei, não, isso daqui é mais forte do que eu não vou mais fazer isso, já deu, vou terminar esse ciclo. Passei 38 anos da minha vida fazendo isso, agora eu quero uma coisa diferente. Tendo dito isso, você vai estar sentindo falta disso daqui 2 anos, daqui 3 anos? Não sei, vou ser sincero com você, eu não sei. Se eu soubesse, você pode ter certeza que ou eu teria tomado a mesma decisão ou uma decisão diferente, mas eu não sei ainda te responder isso daí. Mas a princípio, eu acho que não, porque a decisão partiu de mim. 500 milhas de kart, pelo menos a gente vai te ver na pista ainda? Não, a equipe sim, eu com certeza não. Então beleza, Christian, a gente vai chegando então ao fim da edição de número 5 do podcast do Projeto Motor. Christian, brigadão pelo papo, sempre um prazer conversar com você, valeu pela entrevista, até uma próxima. Valeu todo mundo e até a próxima, e a gente se vê no Brasil daqui a pouco. Valeu, beleza, Lucas, valeu então. Pessoal que acompanha o podcast do Projeto Motor, né, você pode acompanhar pelo Spotify, pelo Apple Podcasts e também nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, Twitter e Instagram no @Projeto Motor e, é claro, lá no projetomotor.com.br, também sempre lembrando você para assinar o Projeto Motor Turbo, né, que é o nosso pacote de assinaturas, para você que quer ficar por dentro de mais detalhes de fim de semana de Fórmula 1, né, sobre detalhes técnicos, históricos, curiosidades, vai lá no Projeto Motor e assina o Projeto Motor Turbo. A gente volta em breve, então, com mais uma edição do podcast do Projeto Motor. Um grande abraço e até a próxima.